Olá pessoal, eu decidi criar um vídeo aqui mostrando como é que eu utilizo para criar uns formulários no React, utilizando o React Hook Form e o Zod para fazer a validação. Para ganhar tempo, eu criei um projeto básico React aqui com Vite e defini a estrutura aqui de formulário e fiz utilização básica com o Tailwind. Então, como vocês podem ver aqui, eu criei um componente de formulário e a gente tem aqui os campos do formulário. Aí aqui eu defini uma estilização bem básica que é só para a gente estar fazendo a demonstração aqui. Então para isso a gente precisa estar instalando três dependências aqui. Então vamos instalar o Zod, vamos instalar o Hook Form, React Hook Form, e vamos instalar o Resolver do Hook Form. Aí no decorrer eu vou estar mostrando. Então, feito isso, o que a gente pode fazer? Eu vou estar criando aqui uma pastinha types. Nessa pastinha eu vou estar criando outra pasta. Tem a necessidade? Não tem, mas eu gosto de separar por pastas, porque com o decorrer do projeto, se a gente for criando vários tipos, é legal a gente ter essa separação. Então vou estar criando um arquivo index aqui. E aí para isso a gente vai definir um esquema aqui com as validações do Zod de todos os campos ali do formulário que a gente tem. Então nome, e-mail, senha, idade e as informações de endereço. Para começar, eu vou criar o esquema aqui, vou dar o nome de form esquema. Ele vai receber um Z, que é do Zod, eu vou importar, .object. Feito isso, eu posso estar definindo aqui, então, name, vou mudar aqui, name é um Z string, Z. Aí para cada propriedade, eu vou definir esse Z aqui, que é do Zod, e aqui eu estou definindo o tipo do meu atributo. Aí o que eu posso estar fazendo aqui? Eu defino um min, que é a quantidade mínima de caracteres que eu vou ter, e posso estar passando uma mensagem. Por exemplo, o nome deve conter no mínimo 3 caracteres. Aí aqui eu posso estar mudando para 3, por exemplo. Aí aqui eu posso definir a quantidade que eu quiser. E aqui a gente define os outros. Por exemplo, o mail vai ser um Z-string, e-mail inválido. Aí o Zod ele já tem essa propriedade de e-mail que ele valida se é um e-mail válido já. Então ele consegue ver se tem um arroba, se tem conteúdo depois do arroba e tal. Então ele já tem essas validações próprias. Aí eu posso definir aqui password, por exemplo, a senha deve conter no mínimo 6 caracteres. O padrão é 8, né? Assim que as pessoas definem geralmente. Então eu posso definir aqui que a senha tem que ter 8 caracteres. Para a idade, eu posso estar definindo aqui o número, que ele é um tipo numérico. Porém, o Zod ele recebe o valor como string. Então a gente tem que passar esse coes que ele vai fazer a conversão para número. Então, vamos por exemplo falar que é um número e que o min dele é 18. Então eu quero dizer que aqui vai ser só para maiores de idade, por exemplo. A idade mínima 18, 18 anos. Beleza. Então aqui a gente já fez a validação desses campos. Agora vamos para o endereço. Para o endereço, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um outro objeto aqui de validação.
E vamos passar as propriedades. Então, por exemplo, street vai ser uma string que deve conter no mínimo caracteres. Aqui o número é o número da casa, pode falar que o número deve ser maior que 0. Cidade, aí o número aqui eu tenho que passar o coS também para ele fazer a conversão. Cidade z.string, cidade deve conter no mínimo 3 caracteres. Para o F dos estados eu criei um objeto aqui que eu utilizo lá no select e eu vou me utilizar desse mesmo objeto para estar fazendo a validação aqui dos estados, porque eu vou criar ele como um enum, é uma outra função aqui do Zod. Então eu vou falar que ele é um enum, vou passar aqui vou passar ele aqui dentro de parênteses, preciso passar assim, e vou fazer um map aqui dele. Então map, vou pegar o F e vou falar que para cada F vou pegar o value e vou estar convertendo esse cara aqui, passar assim, string show. Só mais uma coisa, eu vou pegar aqui o map, vou fazer um map da mensagem de erro. Então posso estar criando outra error function aqui e passar desta forma. Message, e eu posso pegar aqui, por exemplo, colocar escolha uma UF válida. Show. Agora só ficou faltando aqui no nosso formulário fazer os termos de uso. Então aqui no final, depois do endereço, eu vou criar um terms e, por exemplo, eu vou falar que ele é um boolean. E aí o que acontece? A gente ainda tem essas funções aqui, refine, que eu posso estar fazendo uma validação. Então, se o cara preencheu o checkbox ali de aceitar os termos, eu posso estar passando aqui o value e a mensagem de aceite dos termos de uso. Então, essa seria a nossa validação aqui, feita no Zod, para estar inserindo ali no formulário. Beleza. Mas como que a gente vai utilizar isso aqui agora? Só uma coisinha aqui que eu acabei me esquecendo. Então, esse é o esquema. Só que aí agora eu vou criar um tipo de dados com base nesse esquema. Então eu vou exportar aqui um tipo, eu vou dar o nome de form data e vou criar uma inferência aqui. Então eu posso estar criando dessa forma e falar que ele é um type of do esquema que a gente criou. Tendo isso, a gente tem a nossa tipagem aqui do formulário. Beleza. Só que como que a gente vai utilizar aqui agora, se fazendo uso do form data? Então aqui antes do formulário, eu vou estar chamando aqui vou estar chamando aqui o hook form. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou importar ele aqui, use form. Aqui o que a gente faz? Aqui eu posso estar utilizando o data que a gente criou lá nos tipos e aqui
do useform, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o register e o handle submit e também o form state, e eu vou estar pegando os erros. Aqui só ficou faltando aqui eu abri os parênteses do form data, do useform. Beleza. Aí aqui a mensagem que eu não estou utilizando. Aí qual foi a esses caras que eu adicionei aqui? Para que serve? Então, o register ele é uma função que ele serve para conectar o gerenciador aí, né, o input com o gerenciador da biblioteca, e ele permite aí que o React faça esse acompanhamento dos valores e faça a validação, bem como também possa manipular os erros. O handle submit ele é uma função que vai disparar o evento de submit do formulário, e esses erros aqui eu já vou mostrar, mas ele é para a gente estar mostrando ali as mensagenzinhas de erro bonitinhas. Show! Fazendo isso, só faltou uma coisinha aqui. Eu vou estar passando aqui o Zod, o resolver, e aí eu vou definir que é um Zod resolver. Vou estar fazendo a importação aqui também daquele carinha que a gente instalou, e vou estar passando aqui de qual que é de que ele vai pegar. Então vou passar o esquema que a gente criou aqui, ele vai se basear nisso para estar fazendo os resolvers. Show! Feito isso, o que eu preciso fazer para estar pegando aí então os valores? Então, para cada input aqui, eu vou estar passando aquela funçãozinha que a gente pegou ali, register, e está passando o nome. Que como a gente fez aqui, ele já identifica, né? Então aqui o primeiro campo é o nome. Aí eu vou estar copiando aqui para passar para os próximos. Mail, password, idade, age. Aí aqui as informações de endereço. Como a gente criou um objeto dentro ali, a gente vai passar address.street. Aqui address.number. Aqui cidade, address.city. Complemento. Realmente ficou faltando complemento. O que a gente vai fazer aqui, ó? O complemento eu vou estar adicionando aqui. E aí, para ficar uma coisinha legal, eu vou estar criando ele como opcional. Então, a pessoa que está preenchendo, ela não é obrigada a preencher. Então, vocês vão ver ali a demonstração. Então, eu estou criando ele como opcional, certo? Então, ficou faltando aqui, eu vou passar o complemento. Show! Aqui é o estado, da mesma forma, aqui no select eu vou estar pegando o address.f, show. E aqui por último, a gente tem um input de termos de uso, show. Agora eu vou estar criando aqui uma função de submit para estar utilizando aqui do handle submit. Então eu vou criar aqui uma função submit. Essa função ela vai ser assíncrona, que eu posso fazer a requisição para a API e tal. Nesse caso aqui, a gente não vai estar utilizando de API, mas já fica a deixa aí se você precisar de utilizar. E aqui eu vou mostrar o console log dos dados. Fechou? Beleza. O que eu preciso fazer agora?
eu preciso aqui no formulário passar o onSubmit, que é passar aquela função ali do hook form. E aqui eu vou passar a função que é essa que a gente criou aqui, submit. Beleza. O que está faltando aqui agora? Uma última coisinha, que é exatamente mostrar os erros. E aí, para os erros, eu vou criar um span para estar mostrando os erros que ficou faltando. Então, span, eu vou fazer eu vou estar fazendo assim, ó, errors ponto, e aqui eu consigo pegar de qual é a propriedade. Então, name.message. Então, quando tiver um erro lá, ele nesse span aqui ele vai mostrar o erro. Só vou dar uma estilizada aqui, class name. Aí eu posso passar um text head, acho que o 500 fica bom, e um text SM, né, para não ficar tão grande. Show. Beleza. Feito isso, vamos ver aqui. Então a gente tem o formulário. Se eu clicar em enviar, ele já aparece a mensagem de erro aqui, ó. Nome deve conter no mínimo 3 caracteres. Se eu preencher, ele some a mensagem. Se eu apagar, ele volta. Vou só terminar aqui para os próximos. Criar aqui rapidão. Então aqui não é nome, aqui é e-mail. Aqui é a senha. Password. Idade. Aqui do endereço, da mesma forma que eu passei ali, eu vou passar o address.street. Beleza. Number. Cidade. Complemento. O complemento ele é opcional, mas eu vou colocar aqui para vocês verem que não vai ter mensagem de erro eu colocando ou não. Aqui o F e aqui os termos de uso. Termos. Beleza. Feito isso, a gente já tem aqui o processo de definir o hook form, tanto para registrar o nosso valor, como para registrar os erros. Então aqui a gente já tem a mensagem completa aqui, né, de coisa. Então vamos lá, se eu preencher aqui Denilson, e-mail, eu posso colocar aqui denilson@mail.com. Então ele já valida que é um e-mail válido. A senha é 8 caracteres, idade mínima é 18. Então se eu colocar uma idade de 0, ele vai reclamar. Se eu colocar 19, passa. Se eu colocar 18, passa, entende? Rua, número, cidade. O complemento. Aí o complemento, como eu coloquei lá opcional, então essa opção aqui ela fica opcional. O ZOD não vai pegar. O F, então eu posso definir, e os termos de uso. Só ficou faltando estilizar aqui direito essa mensagem do spam de termos de uso. Mas enfim, show. Beleza. Então, o que a gente tem? Se eu abrir aqui o console e fazer o select, ele mostra aqui pra gente o objeto completinho. Show? Se eu fazer aqui, tentar fazer o envio, ele não passa. Então ele não chama o evento de submit antes que todos os campos aqui sejam preenchidos.
Isso que é bacana aqui do Zod, né? Que ele evita que a gente chegue a enviar dados incorretos para a API. Beleza? Feito isso, ele preenche tudo certinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, para finalizar, é fazer uma separação. Porque aqui o que eu tenho é que os dados, eles estão, o formulário completo aqui. Então eu posso ainda estar fazendo uma quebra aqui desse formulário, separando as informações. Então, por exemplo, aqui eu vou criar as informações do usuário, fazer essa separação para ficar mais legal. Que é uma das coisas que eu acho mais bacana do Zod, é poder estar fazendo essa separação. Então, por exemplo, isso, aí eu vou retornar, beleza. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar receber por propriedade as funções lá do hook form. Então vai ser o register, que vai utilizar o useForm register, pegar o data aqui, eu só preciso importar ele. Esse form data é esse cara. E também preciso pegar os erros, que ele vai ser field erros do hook form. E também eu vou passar o form data. Beleza. Agora eu recebo esse cara aqui, pego ele aqui, show, maravilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse field set aqui do usuário, vou recortar ele e jogar aqui dentro. Show. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o user que eu criei, passando o register e passando os erros. A mesma coisa eu posso estar fazendo aqui para as informações do endereço. Então, vou estar criando aqui um index para ele. Vou exportar essa função aqui. Vou retornar todas essas informações aqui desse field set. Aqui. Beleza. Vou só estar criando aqui as propriedades que eu vou receber. Type, address, props. Da mesma forma vai ter o register. Vou importar ele aqui. E aqui os erros, que é o field erros do hook form. Feito isso, pega as propriedades aqui, desestruturo, show. O que eu preciso fazer aqui agora? Importa esse UFs aqui. E aqui agora, da mesma forma, passar o address. Show. O que eu tenho de erro aqui? O form data eu esqueci de importar. Show. Feito isso, a gente tem essa separação. E aí aquele formulário gigante, eu quebrei ele, ficou só faltando esse termo de uso aqui, mas eu quebrei todo as informações do usuário, separei, e as informações do endereço. Então fica um formulário mais enxuto aqui, visivelmente, os componentes ficam separados, o que fica bastante legal. E aqui, se fosse o caso, eu tivesse uma API, eu poderia estar fazendo aqui o envio para a API
nessa função aqui de submit, que as informações elas são enviadas corretamente com as validações. Então, era isso que eu queria estar mostrando aqui hoje. É algo que eu uso diariamente, e para quem está utilizando aí o React para fazer formulário, eu acho que é uma boa ferramenta e que vai ajudar bastante no dia a dia. Mas é isso, agradeço aí a atenção e valeu!